Bom dia, graça e paz, amados e amadas de Cristo Jesus. Lançando fora os medos. E como lançar fora os medos? Quais são os tipos de medos que nós enfrentamos na nossa vida? Pois, segundo alguns psicólogos, existem pelo menos 6 tipos de medo. Medo de pobreza, medo de velhice, medo de críticas, medo de perder um amor, medo de adoecer e medo de morrer. Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas sim um espírito de poder, de amor e de autodomínio. 2 Timóteo 1:7. Ele quer que nós vençamos o medo pelo amor. Muitas pessoas nos dias de hoje têm medo da pobreza, e isso acontece muito por causa desse medo. Principalmente milhares de pessoas cometem suicídios devido a dívidas, outros por divórcio, através de divórcios, problemas financeiros. Tudo isso traz a existência desse medo. Mas a Bíblia diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste os alimenta. Não tendes vós maior valor do que eles? Mateus 26, 6:26. Isso nos ensina que Deus é quem provê nosso alimento. Ele cuida de nós. Outro medo é o medo de ficar velho. Esse medo é muito comum e está ligado às nossas limitações. Na verdade, ninguém quer ficar limitado. Queremos correr, brincar e estar disposto sempre. Entretanto, devemos tomar cuidado com esse medo, pois ele é aliado muito forte da depressão e da baixa estima. Mas veja, a Bíblia diz, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Isaías 46:4. Como vencer também o medo da crítica? Esse medo é capaz de fazer paralisar os mais fortes homens da história. Muitos sonhos não foram realizados por esse medo. Insegurança e timidez são derivados desse tipo de medo. Já pensou os grandes homens não tivessem vencido esse medo? Provavelmente muita coisa não iria existir, pois o medo da crítica ia fazer as boas ideias serem sufocadas e, inegavelmente, ainda estaríamos na era das trevas. Veja o que diz a palavra de Deus. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você
esquecerá a vergonha de sua juventude e não lembrará mais da humilhação da sua viuvez, de sua viuvez. Isaías 54:4. Pois Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repito, 2 Timóteo 1:7. Como vencer o medo de perder o amor de alguém? Esse medo já fez muitas tragédias. Contudo, foi o medo que levou Caim a matar seu irmão Abel. O medo de perder a atenção de Deus foi o motivo para que o primeiro homicídio da história surgisse, segundo a Bíblia. Esse medo faz mocinhos se tornarem monstros e, igualmente, faz homens fortes se tornarem fracos. Por volta dele está o ciúme e a inveja. As pessoas vítimas desse medo precisam rapidamente se apegar a Deus, pois não podemos prender o amor de ninguém. Veja o que diz a Bíblia: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 de João 4,18. Quem ama não prende ninguém. Antes de amar alguém, devemos nos amar primeiro. Se dissermos que amamos alguém e não nos amamos, logo somos mentirosos e o nosso amor não existe, pois ninguém pode dar o que não tem. Primeiramente, ame-se e, naturalmente, atrairá o amor das outras pessoas. Lembre-se, você tem o amor de Deus e isso é tudo. E como vencer o medo da doença? A doença é algo que assola a humanidade, dores, inatividade, deformações e tantas outras coisas mais. Certamente ninguém quer passar por isso. A grande maioria das pessoas tem muito medo de ficar doente. Você atrai o que teme. A nossa mente precisa estar blindada para que esse medo não tome conta dos nossos pensamentos. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grande multidão, e ele curou a todos. Mateus 12:15. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Jeremias 33:3. Há muitas passagens bíblicas que falam de cura. O Evangelho de Jesus é acompanhado de curas, principalmente. Deus é aquele que fez o corpo humano, logo ele também pode curar tudo e qualquer doença. Tire a doença da sua mente. Viva uma vida sadia. Escolha ser sadio, afinal você é filho de Deus. Como vencer o medo da morte? Esse é um medo terrível, não é verdade? A morte é o principal medo da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a ela, inegavelmente. Isso faz parte de uma lei. Esse medo tem causado pânico em muitos, porém a morte é o começo e não o fim. Não adianta ficar pensando na morte. É preciso viver a vida e buscar e tirar o maior proveito dela. O medo da morte faz as pessoas ficarem presas, pois estão sempre achando que uma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Ainda mais com os noticiários que alimentam mais ainda o medo. Aprenda agora a vencer esse medo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem
vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, versículo 25 e 26. A nossa cidadania, porém, não está aqui na terra, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, do 20 ao 21. Leia. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras da morte, por trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Deus é vida e vida em abundância. Certamente esse é o remédio para que nós vençamos o medo, o grande amor de Deus, o perfeito amor que lança fora todo medo. 1 João 4,18. Amém?